máxima felicidade, Luísa, é viver dentro de Jesus, sem conhecer mais nada, ligada pelo fio da divina vontade. 12 de agosto de 1904. Continuando a sofrer, de repente encontrei-me inteiramente dentro de Nosso Senhor, e da cabeça dele descia até a minha um fio luminoso que me ligava completamente para que eu permanecesse dentro de Jesus. Oh, como eu era feliz por estar dentro dele! Por mais que olhasse, nada mais via senão somente a ele. Este é o auge da minha felicidade. Só Jesus e nada mais. Oh, como se está bem! Nesse momento ele me disse: coragem, minha filha. Não vês como o fio da minha vontade te liga inteiramente dentro de mim, de modo que se alguma outra vontade quiser te prender, se não for santa, não poderá, porque, estando dentro de mim, se não for santa, não pode entrar em mim. E enquanto dizia isso, olhava-me e voltava a olhar-me, e depois acrescentou: criei a alma com uma beleza rara, dotei-a de uma luz superior a toda a luz criada. E, no entanto, o homem dissipa essa beleza na feiura e essa luz nas trevas. A alma, quanto mais é golpeada pela cruz, tanto mais luz adquire, assim como um espelho. 14 de agosto de 1904. Encontrando-me um pouco sofredora, o bendito Jesus, ao vir, disse-me: minha filha dileta, quanto mais o ferro é golpeado, mais luz adquire. E ainda que o ferro não tenha ferrugem, os golpes servem para mantê-lo polido e limpo, de modo que qualquer um que se aproxime possa facilmente refletir-se nele, como num espelho. Assim também a alma, quanto mais é golpeada pelos golpes da cruz, tanto mais luz adquire e se mantém livre de qualquer mínima impureza, de forma que quem quer que dela se aproxime possa refletir-se nela, como em um espelho. E, naturalmente, sendo espelho, cumpre sua função, mostrar se os rostos estão manchados, ou limpos, belos ou feios. Não apenas isso, mas eu mesmo me deleito em vir refletir-me nela, e não encontrando nela nem poeira, nem qualquer outra coisa que me impeça de refletir a minha imagem. Por isso, a amo sempre mais. A melancolia na alma é como o inverno, enquanto a santa alegria é como a chuva da primavera. Os transtornos que a Igreja deverá sofrer antes de seu triunfo. 15 de agosto de 1904. Esta manhã, eu me sentia toda oprimida, e uma melancolia enchia toda a minha alma. Parece que o bendito Jesus não me fez penar tanto, e, ao me ver assim oprimida, disse-me: minha filha, o que tens com essa melancolia? Não sabes que a melancolia é para a alma como inverno para as plantas? Ela as despoja das folhas, impede que produzam flores e frutos, de modo que, se não viesse
a alegria da primavera e o calor, as pobres plantas ficariam inabitadas e acabariam por secar. Assim é a melancolia para a alma. Ela a despoja do frescor divino, que é como a chuva que faz reverdecer todas as virtudes, incapacita para fazer o bem, e se o faz, fá-lo com esforço e quase por necessidade, mas não por virtude. Impede o crescimento na graça, e se não se sacode com uma santa alegria, que é como a chuva primaveral que dá, em muito pouco tempo, o desenvolvimento às plantas acabará por secar no bem. Enquanto dizia isso, no lampejo, vi toda a igreja, as guerras que os religiosos deveriam sofrer entre si e que deveriam receber dos outros. As guerras entre as sociedades. Parecia uma confusão geral. Parecia também que o Santo Padre deveria servir-se de pouquíssimas pessoas religiosas, tanto para reduzir a boa ordem, o estado da Igreja, os sacerdotes e outros, quanto para a sociedade nesse estado de desordem. Enquanto via isso, o bendito Jesus me disse: acreditas que o triunfo da Igreja está distante? E eu respondi: certamente. Quem conseguirá restabelecer a ordem em tantas coisas desordenadas? E ele, ao contrário, digo-te que está próximo. Haverá um embate que deverá acontecer, mas será forte, e por isso permitirei que tudo ocorra de uma vez, entre religiosos e seculares, para abreviar o tempo. E nesse terrível embate de grande confusão, acontecerá o embate bom e ordenado, porém em um estado de mortificação, tal que os homens se verão perdidos. Darei a eles tanta graça e luz para conhecer o mal e abraçar a verdade, fazendo-te sofrer também por esse propósito. Se apesar de tudo não me deres ouvidos, então te levarei ao céu, e as coisas serão mais graves e se prolongarão um pouco mais para o desejado triunfo. Tragédias de guerra que também atingirão a Itália, 23 de agosto de 1904. Passei esta manhã amarguíssima, quase completamente privada do meu bendito Jesus. Apenas me encontrei fora de mim mesma. Vi-me no meio de guerras, pessoas mortas, cidades sitiadas, e parecia que isso acontecia também na Itália. Que terror senti! Queria me afastar de cenas tão dolorosas, mas não podia. Uma potência suprema me mantinha ali, como que pregada. Se era um anjo ou um santo, não sei dizer com certeza, mas ele disse: pobre Itália, como será dilacerada pelas guerras? Ao ouvir isso, fiquei ainda mais aterrorizada e encontrei-me de volta em mim mesma, e não tendo ainda visto aquele que é minha vida, com todas aquelas cenas na mente, sentia que ia morrer. Então, vi apenas um braço de Jesus que me disse: haverá algo certamente na Itália. Somente Deus tem o poder de entrar no coração
O demônio não, a menos que a criatura consista. 2 de setembro de 1904. O Papa reforma o clero. Encontrando-me no meu estado habitual, sentia-me toda oprimida, com o acréscimo do temor de que meu pobre estado fosse inteiramente obra diabólica, sentindo-me consumir alma e corpo. Então, assim que Jesus veio, disse-me: minha filha, por que te perturbas tanto? Não sabes que ainda que todas as potências diabólicas se unissem, não poderiam entrar em um coração e tomar-lhe o domínio, a menos que a própria alma, por sua vontade, lhes concedesse entrada. Somente Deus tem este poder de entrar nos corações e dominá-los como lhe apraz. E eu, Senhor, porque sinto minha alma e meu corpo consumirem-se, quando me privas de ti? Não será esse o sopro diabólico que penetrou na minha alma e assim me atormenta? E ele, ao contrário, digo-te que é o sopro do Espírito Santo, que soprando continuamente sobre ti, mantém-te sempre acesa e te consome por seu amor. Depois disso, encontrei-me fora de mim mesma e vi o Santo Padre, assistido por Nosso Senhor, e escrevia um novo modo de conduta para os sacerdotes, o que deviam fazer e o que não deviam fazer, onde não deviam ir, e impunha pena àqueles que não se rendessem à sua obediência. A atenção para não ofender o Senhor é mais eficaz do que a dor pelos pecados. 7 de setembro de 1904. Eu estava preocupada por ter lido em um livro que o motivo de tantas vocações frustradas era a falta de dor incessante pelo pecado. E como eu não pensava nisso, mas apenas em Jesus bendito, e no modo de fazê-lo vir, sem me ocupar de nenhuma outra coisa, pensava comigo mesma que me encontrava em um mau estado. Assim, encontrando-me no meu estado habitual, o bendito Jesus disse-me: minha filha, atenção, para não cometer pecado, supre a dor. Pois ainda que alguém se entristecesse e mesmo assim continuasse a pecar, sua dor seria vã e infrutífera. Enquanto a atenção contínua para não pecar não apenas ocupa o lugar da dor, mas também força a graça a ajudá-lo de maneira especial a não cair em pecado, mantendo a alma sempre purificada. Por isso, continua a estar atenta para não me ofender minimamente, pois isso suprirá todo o resto. O desânimo destrói a alma, a coragem lhe dá vida. Continuando no meu estado habitual, meu adorável Jesus não vinha. Assim, tendo muito penado, sentia-me toda desanimada e temia fortemente que nesta manhã ele não viesse de modo algum. Então, quando finalmente veio, ainda que por um instante, disse-me: minha filha, não sabes que o desânimo mata mais almas do que o restante dos outros vícios? Por isso, coragem, coragem, pois assim como o desânimo mata, a coragem faz reviver e o ato mais louvável que a alma pode realizar. Porque,
ao sentir-se desanimada, do próprio desânimo toma coragem, desfaz-se de si mesma e espera, e ao desfazer-se de si mesma, já se encontra refeita em Deus. A paz é o sinal de que a alma busca a Deus. A perturbação é sinal de que busca a si mesma. 9 de setembro de 1904. Continuando no meu estado habitual, sentia-me perturbada pela ausência do meu adorável Jesus. Então, depois de muito custo, ele veio e disse-me: minha filha, assim como a alma, ao sair do fundo da paz, sai também do ambiente divino e se encontra em um ambiente, seja diabólico ou humano, somente a paz permite perceber se a alma busca a Deus ou por si mesma, e se age por Deus ou por si mesma e pelas criaturas. Pois, se for por Deus, a alma nunca se perturba. Pode-se dizer que a paz de Deus e a paz da alma coincidem, e ao redor da alma expandem-se os confins da paz, de modo que tudo se transforma em paz, até mesmo as próprias guerras. Se a alma está perturbada, ainda que seja nas coisas mais santas, percebe-se no fundo que não é Deus, mas o próprio eu, ou algum fim humano. Por isso, quando não te sentires em calma, volta-te um pouco para dentro de ti mesma. Vê o que há no fundo, destrói-o e encontrarás a paz. Quem deu a própria vontade ao Senhor deve sempre dar-lhe a liberdade de fazer o que quiser. É um martírio de atenção contínua. 13 de setembro de 1904. Encontrando-me no meu estado habitual, depois de muito padecer, fez-se ver que estava estreitamente unido a mim, segurando o meu coração entre suas mãos e olhando-me fixamente, disse-me: minha filha, quando uma alma me dá sua vontade, já não é mais dona de fazer o que lhe agrada, pois o contrário não será uma verdadeira doação, enquanto a verdadeira doação consiste em manter continuamente sacrificada a própria vontade. Aquele a quem já foi entregue, e isso é o martírio de atenção contínua que a alma oferece a Deus. Que dirias tu de um mártir que hoje se oferece para sofrer toda sorte de pena e amanhã se retira? Dirias que não tinha verdadeira disposição ao martírio e que mais cedo ou mais tarde acabaria por renegar a fé. Assim digo eu da alma que não me deixa fazer de sua vontade aquilo que me apraz, pois ora me entrega, ora a retoma. Filha, não estás disposta a sacrificar-te e martirizar-te por mim? Pois o verdadeiro martírio consiste na continuidade. Poderás dizer-te resignada, uniformada, mas não mártir, e em um dia ou outro poderás acabar afastando-te de mim, transformando tudo em um jogo de criança. Por isso fica atenta e deixa-me plena liberdade para fazer de ti conforme o que mais me compraz. Do lume da graça divina. A alma pode acender as pequenas chamas das diversas virtudes. Quase todas as penas da paixão de Jesus
foram tríplices. 26 de setembro de 1904. Encontrando-me no meu estado habitual, ouvi uma voz que me dizia: ali está um lume, e quem quer que se aproxime pode acender quantas chaminhas desejar. Essas pequenas chamas servem para formar uma coroa de honra ao lume e para dar luz àquele que as acendeu. Eu dizia comigo: que belo lume é este, que possui tanta luz e tanta potência, que ao conceder aos outros toda a luz que desejam, permanece sempre o mesmo, sem se empobrecer de luz. Mas quem será aquele que o possui? Enquanto pensava nisso, ouvi repetir-me: ó lume é a graça, e é Deus quem a possui. Aproximar-se significa a boa vontade da alma em fazer o bem, uma vez que todos os bens que se desejam obter da graça obtém-se. E a pequena chama que se forma representa as diversas virtudes, que enquanto dão glória a Deus, dão luz à alma. Onde depois disso, assim que vi o bendito Jesus, ele me disse: minha filha. E isso porque eu estava pensando que nosso Senhor, não apenas uma vez, mas por 3 vezes, se fez coroar de espinhos, como aqueles espinhos permaneciam quebrados dentro de sua cabeça, ao cravarem novamente a coroa. Os que já haviam ficado penetravam ainda mais profundamente. E eu dizia: meu doce amor, por que por bem 3 vezes quiseste sofrer um martírio tão doloroso? Não bastava espiar de uma única vez os nossos tantos pensamentos culpáveis? Então, fazendo-se ver, disse-me: minha filha, não apenas a coroação de espinhos foi tripla, mas quase todas as penas que sofri em minha paixão foram tríplices. 3 foram as horas de agonia no horto. Tríplice foi a flagelação, flagelando-me com 3 espécies de flagelos diferentes. 3 vezes me despiram. Por bem, 3 vezes fui condenado à morte, de noite, de manhã cedo e em pleno dia. 3 foram as quedas sobre a cruz, 3 os cravos. 3 vezes o meu coração verteu sangue, isto é, no horto, por si mesmo, do seu próprio centro, no ato da crucificação, quando fui bem estirado sobre a cruz. Tanto que meu corpo ficou todo deslocado e meu coração se dilacerou por dentro e verteu sangue. E depois da minha morte, quando com uma lança me foi aberto o lado, 3 foram as horas de agonia na cruz. Se tudo fosse meditado, ó, quantas coisas tríplices se encontrariam! E isto não foi por acaso, mas tudo foi por ordenação divina, para tornar completa a glória devida ao Pai, a reparação que lhe era devida pelas criaturas, e o bem a ser conquistado para as próprias criaturas, porque o maior dom que a criatura recebeu de Deus foi ter sido criada à sua imagem e semelhança e dotada com 3 potências: inteligência, memória e vontade, e não há culpa que a criatura cometa sem que essas 3 potências nela concorram. Assim, ela mancha e depura a bela imagem divina que contém em si mesma, servindo-se do dom para ofender o doador. E eu,
para refazer essa imagem divina na criatura e para dar toda a glória que a criatura devia a Deus. Concorri com toda a minha inteligência, memória e vontade, e de modo especial nessas coisas tríplices, por mim sofridas, para tornar completa tanto a glória devida ao Pai, quanto o bem necessário às criaturas. Livro do Céu, volume 6. Escrito, serva de Deus, Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.